Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nessa aula nós vamos dar início ao conteúdo de equilíbrio químico. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? O equilíbrio químico ele é dividido em equilíbrio químico molecular e equilíbrio químico iônico. Nós vamos começar falando sobre o equilíbrio químico molecular. Algumas reações químicas, elas acontecem completamente devido ao consumo total de pelo menos um dos reagentes participantes da reação. Então, o que acontece é que o reagente ele pode ser consumido totalmente, um dos reagentes ou os dois reagentes, e aí quando os reagentes são consumidos totalmente, nós vamos chamar essa reação de reação irreversível. A reação irreversível ela vai ocorrer no sentido único, nós vamos ter a setinha somente para um lado, ok? Sentido único. E aí então nós temos como exemplo a combustão do metano. O metano reage com gás oxigênio para formar dióxido de carbono e água. E aí essa reação ela vai ocorrer no sentido único, certo? Ela é uma reação irreversível. Ok? Agora, quando isso não acontece, aí nós temos a reação reversível. A reação reversível, ela não se completa totalmente. Um dos reagentes pode não ocorrer o consumo de pelo menos um dos reagentes ou dos dois reagentes, ou quantos reagentes estiverem presentes na reação. E aí, então, essa reação, ela não vai ter sentido único, ela vai ter setinha para um lado, setinha para o outro, certo? Pode ser representado assim, desse jeito, a setinha, ou dessa forma, ok? E aí nós vamos chamar essa reação de reação reversível. Como exemplo, nós temos o CaCO3, certo? Os reagentes eles vão ser convertidos em produtos e os produtos vão ser convertidos em reagentes. Então, por exemplo, o CaCO3 ele se decompõe em óxido de cálcio e dióxido de carbono. E aí, esses produtos, o óxido de cálcio e o dióxido de carbono, eles podem se juntar novamente para reconstruir o reagente, o carbonato de cálcio. Então, óxido de cálcio e dióxido de carbono podem se juntar para formar novamente carbonato de cálcio, certo? E aí, isso não vai acontecer com a combustão do metano, certo? Não ocorre isso de reagente virar produto e produto virar reagente. Por quê? Porque o metano é totalmente consumido pela reação. E aí, quando o reagente ele vira produto, nós vamos chamar de reação direta. Quando o produto voltar a ser reagente, nós vamos chamar de reação inversa, certo? No início de um processo reversível, a reação ela vai ocorrer no sentido do consumo dos reagentes. Então, no início, nós temos uma quantidade de reagente, o reagente vai ser consumido, então aqui representado em azul nós temos o reagente, representado em vermelho nós temos o produto da reação, certo? E aí, ocorre então que no início a gente não tem produto e aí vão ser formado, o produto vai ser formado, certo? Quando a gente tem que esses reagentes e produtos ficam num estado constante, quando começa a ficar retinho aqui nesse sentido, aí então a gente diz que o equilíbrio foi atingido. Então nós temos o equilíbrio químico, quando a concentração dos produtos e dos reagentes ficarem constantes, não iguais, constantes. Aí então o processo atinge o equilíbrio, certo? Nós temos aqui o gráfico de concentração, que é dado em mol por litro, e o gráfico de velocidade. Qual é a diferença? Que na velocidade, a reação direta e a reação inversa, elas vão estar sendo iguais. A velocidade direta vai ser igual à velocidade da reação inversa. E aí, quando as duas estiverem iguais, juntinhas aqui as duas retinhas, nós vamos ter que o equilíbrio foi atingido, certo? Nós podemos ver isso como um exemplo de uma panela de pressão. Uma panela de pressão, nós, quando colocamos a carne para cozinhar, nós temos a água e a carne, ou uma batata, ou feijão. E aí o que acontece? A água, no estado líquido, ela começa a virar gasosa, ficar no estado vapor, certo? Começa a mudar de estado físico. E aí nós temos a vaporização da água.
E aí essa velocidade de vaporização, ela vai se igualar à velocidade de condensação. A água, então, ela passa do líquido para o vapor e do vapor para o líquido. E aí nós temos a velocidade direta e a velocidade inversa, que vão estar iguais quando a pressão da panela, né? A pressão da panela vai acontecer quando a velocidade direta for igual à velocidade inversa, quando a velocidade de vaporização for igual à velocidade de condensação da água, certo? E então nós temos o equilíbrio acontecendo, o equilíbrio entre a água líquida virando vapor e o vapor virando líquido, certo? Então, nós vamos ter que a velocidade direta vai ser igual à velocidade inversa e aí a gente diz que o equilíbrio ele foi atingido. Os sistemas em equilíbrio, eles são dinâmicos. Isso significa que as reações elas continuam acontecendo simultaneamente na mesma velocidade, no sentido de formação dos produtos, que é o sentido direto, ou no sentido inverso, que é no sentido de formação dos reagentes, ok? Então, aqui o gráfico de velocidade, novamente, então nós vemos que a reação direta, que são os reagentes, e a inversa, que é representada pelos produtos, atinge o equilíbrio quando a velocidade direta for igual à velocidade inversa. Num gráfico de concentração, nós temos que o reagente vai sendo consumido e o produto vai sendo formado, e nesse caso, reagente está em maior quantidade do que produto. Ok? Outro gráfico aqui representando o produto em maior quantidade do que o reagente, ok? E quando o produto é igual a reagente, tá? Elas ficam próximas, as duas retinhas, do reagente e do produto, ok? Aqui nós temos uma reação clássica de produção da amônia, certo? Formação da amônia. E aí, quando é que o equilíbrio vai ser atingido? Quando as concentrações ficarem constantes. Aí, então, a gente diz que o equilíbrio ele foi atingido nessa reação, tá? Nós temos aqui N2, que reage com H2, produzindo, formando NH3, que é a amônia, ok? Vejamos aqui um exemplo. Nós temos dois gráficos, um gráfico de concentração e um gráfico de velocidade. E aí, então, fala para nós, no instante T1, a velocidade, vamos olhar para o gráfico da velocidade, ok? No instante T1 aqui no gráfico da velocidade, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Qual é a direta, qual é a inversa? A 3 é a reação direta e a curva 4 é a reação inversa, certo? Então, a velocidade direta é igual à velocidade inversa aqui no T1? Não, seria no T2. No T2, sim, velocidade direta é igual à inversa, porque no T2 nós temos que o equilíbrio ele foi atingido. Após o T2 não ocorre reação? Ocorre, né? A reação continua acontecendo. Então, a letra A é falsa, a letra B é falsa. No instante T1, a reação atingiu o equilíbrio? Não, né? No instante T1 aqui não atingiu o equilíbrio, no instante T1 aqui não atingiu o equilíbrio, certo? A curva 4 corresponde à velocidade da reação inversa? Sim, verdade. No ponto de interseção das curvas 3 e 4, ponto de interseção da 3 e 4, a concentração do produto é igual à de reagente? Não, não é igual, certo? É constante, não igual, ok? Então, aqui nós temos que a letra D é a alternativa correta. Características de um sistema em equilíbrio. O equilíbrio ele só vai ser atingido em sistemas fechados, certo? E toda vez que nós estivermos falando de equilíbrio, nós estamos falando de uma reação reversível, certo? A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. As propriedades macroscópicas permanecem, pois o equilíbrio é dinâmico, reagente vira produto, produto vira reagente. Depois de atingido o equilíbrio, as concentrações de cada participante do equilíbrio não se altera. A concentração passa a ser constante. A concentração dos reagentes pode ser menor, maior ou igual. Nem sempre vai ser a mesma, certo? Então, reagente nem sempre vai ser igual ao produto, nem sempre vai ser maior, nem sempre vai ser menor. Pode alterar essas concentrações de reagentes e produtos. O ΔG, ele vai ser igual a zero. Nós já vimos isso lá na termoquímica. Okay? Vejamos um exemplo aqui.
O equilíbrio químico se caracteriza por ser uma dinâmica em nível microscópico. Para se ter uma informação quantitativa da extensão do equilíbrio, usa-se a grandeza constante de equilíbrio. Considere a tirinha a seguir. Estou chegando ao equilíbrio, metade do que como está me matando e a outra metade está me mantendo acordado. Aplicado ao equilíbrio químico, a ideia que o personagem tem sobre o equilíbrio é correta, pois no equilíbrio metade das quantidades sempre é de produto e a outra metade é de reagente. Falsa, não é. Não é correta, pois no equilíbrio as concentrações de produtos e as de reagentes podem ser diferentes, mas são constantes. Essa é a alternativa correta, ok? Então, para essa aula era isso. Nós nos vemos na próxima aula, dando continuidade também ao equilíbrio químico molecular, tá bem? Um abraço, fica com Deus e até a próxima!